Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. A você, irmão e irmã na fé da Paróquia Cristo Redentor de Dois Vizinhos, e também aos demais irmãos e irmãs na fé que nos assistam. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos num domingo muito especial para a cristandade, domingo de Ramos ou domingo da Paixão, onde nós refletimos com uma intensidade maior ainda sobre o sofrimento do nosso Salvador Jesus. Também a partir desse domingo se inicia a Semana Santa, uma época muito especial para todos nós. No culto de hoje nós vamos refletir sobre o tema Jesus morreu. E daí? Que o nosso bom Deus nos conduza e nos abençoe. Para iniciarmos o nosso culto, vamos ler o Salmo 135, versículo 3. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Que você, em sua casa, com a sua família, possa ter esse momento de louvor, de adoração, de culto, muito abençoado. Iniciamos com a invocação ao nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus triuno, mais uma vez em Teu santo nome, nos reunimos de maneira online para celebrar culto a Ti. Suplicamos pela Tua presença amorosa em nosso lar, nesse momento especial de celebração, para que possamos, com atenção, com reverência e com fé, ouvir a Tua palavra, meditá-la e também Te louvar com hinos e cânticos. Acompanha-nos assim, ilumina-nos e abençoa-nos. Faze com que esse momento de culto seja especial. Assim pedimos e também agradecemos em Teu nome. Amém. Este culto é para pecadores. Portanto, se você se considera um pecador, você está no lugar certo. O nosso Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Este culto é para pecadores arrependidos. Este culto não é para aqueles que se consideram bons e não reconhecem a necessidade de arrependimento. Quando reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos também a necessidade de um Salvador, Jesus. Ele, com sua morte na cruz, conquistou a cada um de nós perdão pleno de todos os nossos pecados. Portanto, reconhecendo os nossos pecados, vamos confessar ao Senhor e suplicar pelo seu perdão. Iniciamos esse momento de confissão cantando o primeiro hino do nosso culto, número 87 do nosso inário: Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue
se derramou e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro, que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendemos glória, honra como a mais ninguém. Proclamamos a vitória de Jesus sem fim. Amém. Oramos ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados. Santo e perfeito Senhor, mais uma vez, em verdadeiro arrependimento, nos achegamos diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, que temos pecado contra Ti de inúmeras formas, tanto por palavras como por pensamentos, como também por ações e por omissões. Reconhecemos, Senhor, que precisamos do médico Jesus em nossa vida. Precisamos do Teu perdão. Somos carentes do Teu amor e precisamos, Senhor, que Tu ajas em nossa vida de maneira graciosa. Pedimos humildemente que mais uma vez, por causa de Cristo, Tu nos concedas o Teu perdão. Ages assim de maneira graciosa com cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor. Ao mesmo tempo que Tu nos concedes o Teu perdão, também suplicamos que Tu renoves o nosso coração e nos dê sempre o desejo de viver uma vida reta aos Teus olhos. Fica assim com cada um de nós. Abençoa-nos e perdoa-nos. Em Teu santo nome assim pedimos. Amém. Se você mais uma vez foi sincero em sua confissão, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a necessidade do perdão de Jesus, então eu, como ministro da palavra do Senhor, mais uma vez posso lhe anunciar: fique em paz. Perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo nós encontramos no capítulo 92, onde lemos assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva,
e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Até aqui a leitura do Salmo, e quero chamar a atenção para o versículo 4 e 5, onde o salmista exalta as obras do Senhor. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. De todas as obras do Senhor, a maior delas, a mais importante, é a obra salvadora de Cristo na cruz para nos resgatar. Aqui também nós devemos dizer como salmista: quão grandes, Senhor, são as tuas obras. A leitura da epístola nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 11, e essa leitura será feita pela Célia, a nossa irmã na fé da congregação aqui de Dois Vizinhos. Leitura de Filipenses 2, versículos 5 a 11. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agradecemos a Célia pela leitura. Nós vimos nesse texto o apóstolo Paulo nos lembrando que Jesus se esvaziou da sua glória, se humilhou, e se humilhou tanto até a morte, e não foi qualquer morte, mas a morte de cruz. Graças ao nosso Senhor Jesus, pela sua obra grandiosa, pela nossa salvação. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto nós encontramos em Marcos capítulo 15, verso 1 até o 39, é uma leitura um pouco mais extensa, mas é importante, especialmente pelo domingo da paixão, quando lembramos o sofrimento, também a morte de Jesus. Lemos assim o Santo Evangelho. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás,
preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemaram dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirira, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Depois, na mensagem, vamos refletir de maneira especial nessa parte final do nosso texto. Vamos em conjunto confessar a nossa fé em nosso Deus triuno, você aí na sua casa, eu aqui na igreja, e vamos utilizar mais uma vez as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino, 83 do nosso inário. Jesus deu sua vida a fim de nos salvar. Jesus deu sua vida a fim de nos salvar, e herança muito querida nos céus nos preparar. Ditoso quem for crente no Redentor Jesus, e com amor ardente andar em sua luz. Ousados e confiantes, ó crentes do Senhor, o confessai triunfantes, Ele é o Salvador. Jamais, jamais temendo dos homens o furor, alegres combatendo, segui o mediador. Pregai as boas novas da eterna salvação, e dai ao mundo as provas da vossa redenção. Isentos de temores, com entranhado amor, dizei aos pecadores que aceitem o Senhor. Queremos agora meditar na santa e boa palavra do nosso bom Deus. Do texto do Evangelho que lemos, vamos refletir sobre o tema Jesus morreu. E daí? Que nosso Senhor nos conduza, nos abençoe, nos fortaleça na fé em Cristo. Amém. O nosso texto bíblico para esse final de semana aponta para a paixão de Cristo, o sofrimento e a morte de Jesus, o sacrifício voluntário de Cristo. Ele deu a sua vida em nosso lugar para nos dar também perdão dos pecados, salvação, vida eterna. A Escritura registra que vários acontecimentos especiais e até espantosos seguiram-se após a morte de Jesus. Alguns estão em nosso texto que lemos no Evangelho de Marcos, outros estão no Evangelho de Mateus. Nós vamos destacar então pelo menos 4 eventos especiais que aconteceram após a morte de Jesus. O primeiro deles está registrado aqui no nosso texto. Quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou. O versículo 38. No templo de Jerusalém havia 2 véus ou cortinas. Um ficava na entrada do templo e outro fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos.
Este, o Santo dos Santos, era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o seu povo. Em Hebreus nós lemos que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, onde era realizado o sacrifício de 2 bodes para oferta pelo pecado e de 1 carneiro. O nosso texto bíblico diz que o véu do santuário se rasgou, referindo-se a esse segundo véu, o véu que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O véu rasgado é símbolo do livre acesso a Deus. Através da morte de Cristo, todas as pessoas, por meio da fé nele e pelo perdão dos pecados, têm livre acesso a Deus, livre acesso ao céu, ao paraíso celestial, pela fé em Cristo. Portanto, muito importante, muito significativo esse acontecimento. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, permitindo assim acesso a Deus pela morte de Cristo. Segundo acontecimento especial a partir da morte de Jesus. Esse nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 51, onde nos diz que quando Jesus morreu, a terra tremeu. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, diz lá o evangelista Mateus. Ou seja, a natureza criada por Deus demonstrou que algo grandioso havia acontecido. Também no Evangelho de Mateus, mas no capítulo 28, versículo 2, nós encontramos o registro que por ocasião da ressurreição de Jesus, também houve um grande terremoto. A terra também tremeu. Em Atos capítulo 4, verso 31, lemos que quando os discípulos terminaram um momento de oração, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Nestes casos, esses tremores não foram mera coincidência ou simplesmente a movimentação das placas tectônicas, mas sim foi a ação do Senhor. Quando o Filho de Deus morreu, a terra toda tremeu para anunciar ao mundo que um grandioso evento estava acontecendo. Esse fato nos lembra também o evento da entrada de Jesus em Jerusalém, que também poderia ser a base de nossa reflexão no domingo de Ramos. E naquele momento Jesus foi saudado por uma grande multidão que dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns fariseus naquele momento disseram a Jesus: repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O tremor da terra por ocasião da morte de Jesus são as próprias pedras clamando que o Filho de Deus sacrificou-se para salvar a humanidade. Que evento maravilhoso, que evento especial. O terceiro fato especial que aconteceu após a morte de Jesus também encontramos no Evangelho de Mateus. Quando Jesus morreu, muitos que estavam mortos ressuscitaram, tornaram a vida. Assim lemos em Mateus 27, versos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Com a morte de Jesus, esses mortos ganharam vida, ressuscitaram. Mas só depois, quando Jesus ressuscitou, eles também apareceram a outras pessoas. Jesus trouxe vida com o seu sacrifício. Ele morreu para que todos os que nele creem ou que ainda crerão, não morram eternamente, mas tenham a vida eterna. Jesus, durante o seu ministério terreno, havia ressuscitado pelo menos 3 pessoas que os evangelhos nos contam: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o seu amigo Lázaro. Agora, por ocasião da sua morte, todos ganham vida pela fé nele. Que coisa espantosa, né? Muitos que estavam mortos tornaram a vida a partir da morte de Jesus. E o quarto fato interessante que ocorreu após a morte de Jesus está registrado no nosso texto do Evangelho de Marcos, no versículo 39, o último que nós lemos. O centurião reconheceu que Jesus era filho de Deus. Esse centurião, esse homem, ele não era judeu, era um romano. Estava cumprindo ordens de Pilatos com relação a Jesus. Talvez ele fosse o comandante que havia liderado seus subordinados na crucificação de Jesus. Agora, ali diante da cruz de Jesus, ele confessa: verdadeiramente este era filho de Deus. Confissão esta que os judeus, os fariseus de modo especial, não foram capazes de admitir e afirmar. Deus colocou aquele centurião romano ao lado da cruz de Jesus com 2 objetivos: salvar a vida dele, mas também servir de testemunho para os demais. Portanto, a conversão, ou o reconhecimento desse romano de que Jesus é o Filho de Deus é algo muito especial, é algo grandioso. Cristo morreu sim, e vimos que vários acontecimentos especiais e espantosos seguiram-se após a sua morte, para de alguma maneira anunciar ao mundo que o grande sacrifício do Filho de Deus havia se concretizado. Cristo morreu. E daí? E daí que nós podemos lembrar, por exemplo, das palavras de Lutero na explicação do 2º artigo do Credo, quando Lutero diz que Cristo morreu, Cristo se sacrificou por mim, para que eu lhe pertença e viva submisso a Ele em seu reino, e lhe sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Não somos nós mesmos que vivemos como nos apraz, para fazermos o que o nosso coração natural deseja, para andarmos nos nossos caminhos egoístas. Desde que Jesus nos comprou com o seu santo e precioso sangue, nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade dEle. E assim, gratos por aquilo que Jesus nos conquistou, a libertação dos pecados, da morte eterna, do poder do diabo, nós vamos glorificar a Deus de corpo e alma, e com alegria vamos servir a Ele em santidade todos os dias de nossa vida. Que Deus nos guarde e nos abençoe assim. Amém. Esse é o momento do culto em que nós entregamos ao Senhor as nossas ofertas de gratidão a Ele pela sua bondade, pelo seu amor com cada um de nós.
Infelizmente ainda não podemos nos reunir presencialmente na casa do Senhor, mas mesmo assim é possível que você ainda continue realizando a sua oferta, honrando ao Senhor com as suas bênçãos. Entre em contato com a diretoria da sua congregação e veja a melhor forma de você realizar a sua oferta. Nós cantamos o próximo hino, 81 do nosso inário: Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador. Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste manam cura e paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino terno nos conduz ao lar paterno. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Nós vamos fazer a nossa oração geral nesse momento e vamos incluir aqueles pedidos e agradecimentos que vocês me enviaram durante esta semana. Agradecemos pela chuva muito bem-vinda, em nossa região, inclusive agora no momento dessa gravação também está chovendo aqui em nossa cidade. Agradecemos também pelas aniversariantes que foram lembradas, a Vera e a Ivane, nossas irmãs na fé da congregação Cristo do Verê, e também a Ironi, irmã da Vera. Agradecemos também pela recuperação, pela saúde dos familiares da dona Lorena, nossa irmã na fé lá de Quedas. Então o Lauro, a Irma, toda a sua família estavam com Covid e graças a Deus estão recuperados. Temos também pedimos pela saúde do Paulo. Paulo é filho da Lorena e do Anselmo, lá de Quedas do Iguaçu.
Pedimos também pela saúde da dona Elzira Paukner, nossa irmã na fé, lá de Nova Prata, do Iguaçu, está hospitalizada. Lembramos também da Tainara, nossa irmã na fé lá de Quedas. Ela está nas últimas semanas de gestação. Pedimos então que Deus acompanhe nessa reta final de gestação. Lembramos também de todos os membros e de todas as congregações da nossa paróquia, do nosso projeto de reforma da casa paroquial. Pedimos que Deus abençoe tudo isso. Lembramos também a família enlutada da Dayana Pacheco, lá de Francisco Beltrão. Ela estava com câncer e há muito tempo lutava contra essa doença. No entanto, ela acabou falecendo nesses últimos dias. Pedimos que Deus então conforte aos familiares e também lembramos aqui todas as famílias enlutadas. Oramos ao Senhor. Senhor amado Pai Celestial, mais uma vez nos voltamos a Ti em oração, na certeza de que os Teus ouvidos se inclinam para nos ouvir. Graças nós Te damos por todas as bênçãos em nossa vida, porque de nenhuma delas nós somos merecedores. Graças Te damos por bênçãos materiais e por bênçãos espirituais. Agradecemos pela chuva que Tu tens enviado em nossa região, em nossa cidade. Te agradecemos por essa dádiva, Senhor. Continua a nos abençoar assim, mandando tempo bom, chuva, calor, frio, enfim, Tu és o Senhor do tempo. Graças Te damos também por todos os aniversariantes, por Tu concederes a eles a graça de mais um ano de vida. E Te agradecemos de maneira especial pelo aniversário da Vera, da Ivane, da Ironi. Continua a abençoá-las em todos os sentidos e dê a elas também um coração cheio de gratidão a Ti pela vida e por todas as bênçãos. Também Te louvamos, Senhor, pela saúde do Lauro, da Irma e de toda a sua família recuperados do Covid. Graças Te damos por isso. Tu ouviste a nossa oração e nos atendeste. Te louvamos por isso, Senhor. Também pedimos pela saúde de várias pessoas. Lembramos do Paulo, suplicamos pela sua saúde, que Tu o ampares, que Tu o abençoes. Lembramos da dona Elzira, que está hospitalizada. Olha mais uma vez com a Tua graça, o Teu amor para com ela. Restabeleça, Senhor, em sua saúde. Lembramos da Tainara, que está nas últimas semanas de gestação. Suplicamos que Tu conduzas a ela e ao bebê nessa reta final e que tudo transcorra da melhor forma possível com o nascimento desta criança. Dê a ela a certeza da Tua bênção e da companhia ao seu lado, a ela e também ao Tiago. Assim, Senhor, colocamos em Tuas mãos também todas as pessoas enfermas, hospitalizadas ou em seus lares. Olha com Tua graça, com Teu amor para a vida de cada uma. De maneira especial, mais uma vez, suplicamos em favor daquelas pessoas que estão na UTI, muitas delas por causa da Covid-19. Abençoe a cada uma, fortaleça a cada uma, esteja ao seu lado, se for do Teu querer. Restabeleça todos para a Tua honra, glória e louvor. Senhor querido, também entregamos aos Teus cuidados todos os membros das congregações que compõem a nossa paróquia. Olha com Tua graça, com Teu amor para cada um, especialmente nesse período difícil em que não podemos nos reunir presencialmente. De maneira especial também entregamos em Tuas mãos o projeto de reforma da casa pastoral, que Tu conduzas isso da melhor forma possível, que Tu abençoes, e se for do Teu querer esse projeto de fato se concretize. Também pedimos pelo nosso distrito e por toda a nossa querida IELB.
Lembramos também, Senhor, de todas as famílias enlutadas, que choram a perda de seus entes queridos. Lembramos da família enlutada da Dayana Pacheco, de Francisco Beltrão, ela que lutava há bastante tempo contra um câncer, no entanto, Tu a chamaste para a vida eterna. Conforta os que ficam, os filhos, o marido, todos os familiares. Conforta-os, Senhor. Também lembramos da família Gaio, em virtude do falecimento do seu Luiz Gaio, que Tu confortes de modo especial a Edilce, o Edmundo, todos os familiares de São Jorge do Oeste. Dê a eles a certeza da ressurreição e da vida eterna. Assim, Senhor, também tudo aquilo que pesa em nosso coração, nossas preocupações, nossos medos, entregamos tudo em Tuas mãos, orando a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça do nosso bom Deus, chegamos mais uma vez ao final de mais um culto online. Que bom que temos esse recurso nesse momento difícil e cada um de nós pode celebrar culto ao Senhor em seu lar. Preserve sempre tempo para Deus, para o culto, para o estudo bíblico, para a devoção diária. Isso é muito importante. Lembro mais uma vez do nosso projeto paroquial de reforma da casa pastoral. Já temos aí várias cotas assumidas, pelos nossos irmãos e irmãs na fé. Mas se você, por acaso, ainda não assumiu nenhuma cota, pense com carinho na possibilidade de também participar, também ajudar dessa maneira. Precisamos do apoio, da ajuda de cada um de nós. Converse com o tesoureiro de sua congregação sobre isso também. Encerramos o nosso culto com o último hino 508 do nosso inário. Deus vos guarde pelo seu poder. Que Deus nos guarde e abençoe a todos nós. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor,
Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz.